cenas violentas. Mas o que é isso? Filme com cenas emocionantes. O último filme da trilogia do Wolverine e o último filme da nossa saga dos X-Men aqui no canal. Logan marca não só o fim da saga dos X-Men e também da nossa aqui dos vídeos dos X-Men no canal, como também marca a morte dos dois personagens mais queridos dos X-Men nos cinemas ao longo de mais de 2 décadas. Filme que é um sucesso de bilheteria, amado pela crítica e pelo público e por muitos considerado o melhor filme dos X-Men já feitos na história. Charles, estamos viajando com uma fã dos X-Men. Agora me diz aí, é o seu também? Porque pra mim, cara, o meu top 3 filmes dos X-Men nessa saga que a gente fez aqui no canal fica Dias de um Futuro Esquecido, Logan e Deadpool 2. Mas eu sei que Logan é melhor que Dias de Futuro Esquecido, mas Dias de Futuro Esquecido é muito mais a minha cara. Logan é triste demais, cara. Desculpe. Essa semana lança Deadpool 3 Wolverine e aqui no canal fizemos 13 vídeos contando a história de cada um dos filmes dos X-Men que foram lançados, junto com todos os seus detalhes, referências e easter eggs. Então, ó, confira aqui a nossa playlist e todos os outros filmes que já fizeram, porque nesse aqui vamos falar sobre o filme de Logan, para a gente estar preparado para ir assistir Deadpool 3 Wolverine nos cinemas com todas essas histórias já guardadinhas aqui na nossa cabeça. Let's fucking go! Let's fucking go. Lembrando aqui que eu sempre trouxe todos os vídeos aqui no canal dessa nova saga dos X-Men em ordem cronológica, ou seja, estamos no último. Ou seja, Logan se passa nessa nova linha do tempo criada por causa do reboot que teve em Dias de um Futuro Esquecido, criando uma nova linha do tempo. Nessa nova linha do tempo temos Dias de um Futuro Esquecido, que se passa em 1973, Apocalipse em 1983, Fênix Negra, 1992, Deadpool 1 em 2016, Deadpool 2, 2018. Chegamos aqui agora em Logan, que se passa no ano de 2028. Um detalhe importante para você lembrar antes de começar a assistir esse resumo e pegar todos os detalhes desse filme, é saber que este Wolverine, neste corpo aqui, tem a memória de 2 universos existindo dentro dele. Esse corpo tem a memória de todo esse novo universo que foi rebootado. Porém, em Dias de um Futuro Esquecido, ele tem toda a sua memória do universo antigo jogado dentro deste corpo em 2023. Então, ele se lembra de todo o universo Fox. Seja o antigo, seja o novo. Acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. E esse Xavier, por mais que seja do novo universo Fox, ele também lembra de todas as histórias do primeiro universo, porque ele leu a mente do Wolverine e sabe todas as histórias também. Então fica muito mais interessante quando a gente percebe isso e vê que esse filme aqui era para acabar com a história dos X-Men, ser a última história contada cronologicamente desse universo. A história vai acabar com a morte dos 2 únicos personagens que lembram todo o universo, todo o multiverso Fox. Eu acho que finalmente entendo você. E outra coisa legal de saber sobre Logan é que Deadpool 3 Wolverine pode trazer alguma coisa importante desse filme aqui, já que eles abordam isso aqui justamente na primeira divulgação do filme. Logan died in Logan, not touching that. What actually happens in our film is... E bora falar do filme mais triste dos X-Men. O filme começa com Logan acordando dentro da sua limusine que ele utiliza para usar como Uber, e o seu carro está sendo roubado por bandidos que estão querendo roubar as calotas do carro. Esses parafusos são cromados, vão arranhar. A cromagem descasca. Os caras dão um tiro no peito do Wolverine, que faz ele voar para trás, lembrando bastante um tiro que ele recebe em Wolverine Imortal. Atrás conseguimos ver um telão com a propaganda da bebida Hypno. Essa bebida aqui tem xarope de milho que é utilizado em bebidas. E no xarope de milho aqui em Logan tem veneno antimutante que faz eles perderem os seus poderes. E comemos e bebemos discretamente em tudo. Refrigerantes a cereais. Tentação aleatória teve o mesmo destino da poliomielite. Wolverine tira suas garras para fora que não saem totalmente. O trailer de Deadpool 3 Wolverine faz uma piada com isso. Oh, Whiskey Dick of the Claws.
It's quite common in Wolverines over 40. Durante a luta, Wolverine recebe um golpe nas suas costas e perceba um pó cromado espirrando atrás dele. Esse aqui é justamente o pó cromado que ele acabou falando pros caras quando estavam tirando a calota do carro. Vão arranhar. A cromagem descasca. Os caras começam a atirar, o Wolverine utiliza seu corpo para não machucar o carro porque ele precisa do carro intacto, porque é alugado. Wolverine fica completamente revoltado e entra no seu modo completamente enlouquecido, atirando e matando e esfaqueando todos os caras que estavam ali. Detalhe que o primeiro golpe que ele dá aqui nesse filme, ele corta um braço de um cara que estava segurando uma arma. E o primeiro golpe que ele utiliza no primeiro filme que ele aparece, em X-Men 1, também é cortando uma arma. Wolverine fere os caras pra valer, que acabam fugindo um com a mão decepada. O carro completamente destruído. E um detalhe legal é perceber que ao decorrer desse filme aqui, cara, todo mundo e tudo vai ficando cada vez mais ferrado. É o carro, é o Wolverine, é o Professor Xavier, é todo mundo mesmo. Logan pega o carro, vai até um posto pra trocar de roupa e vemos ele completamente ferido. Isso aqui é uma situação bem diferente de quando ele estava em X-Men 2, quando a bala saía da sua cabeça inconscientemente. Aqui nessa cena a gente consegue perceber que ele está tendo que focar bastante e fazer muita força para conseguir se regenerar. No carro vemos a identidade do Wolverine, que está utilizando aqui a sua identidade verdadeira, James Hollowitz, que a gente só ouviu falar em Wolverine Origins. Ali também conseguimos ver a data em que o filme se passa, com a data de validade da sua identidade estando no dia 8 do mês 12 de 2029. Na rádio também conseguimos ouvir que estamos no ano de 2029, aonde o assunto mutantes não é mais tão necessário a ser debatido. Isso porque, basicamente, os mutantes não existem mais. Estamos em 2029, por que ainda estamos falando de mutantes? Logan trabalha de Uber para uma galera na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Em uma dessas corridas ele está ali no cemitério, aonde é abordado por uma mulher desesperada pedindo por sua ajuda, a Gabriela. Por favor, estou em perigo. Você é o único que pode ajudar. Wolverine foge dela mancando, e muitas pessoas acreditam que Wolverine está mancando por causa do tiro que ele recebeu em Wolverine Imortal. Mas vale lembrar que Wolverine Imortal se situa na antiga linha do tempo, no antigo universo Fox. Nesse o novo universo aqui, ele não passou por esse acontecimento. Então não dá para confirmar se o que aconteceu em Wolverine Imortal também acontece aqui nessa nova linha do tempo. Não dá para ter certeza se é isso ou não. Nesse momento, ali no cemitério, conseguimos ver uma lápide fazendo referência ao Steve Rogers, o Capitão América, escrito o nome Rogers. O carro da Gabriela e a Laura passam na frente do Wolverine completamente rápido. E na logo do carro a gente consegue perceber que tem um X desenhado nela. Isso aqui foi a Laura que acabou desenhando, fazendo referência aos X-Men, já que no filme percebemos que ela tem várias HQs e é grande fã dessa equipe. Você lê isso no tempo livre? Nessa cena também percebemos que o cemitério se chama Cemitério Greenwood, aonde nos quadrinhos é um cemitério que tem um memorial ao Capitão América. O Wolverine passa no hospital para comprar remédios ilegais para o Professor Xavier que está doente. E quando ele entra no carro é abordado por Donald Pierce, um vilão bem conhecido dos X-Men nos quadrinhos, que acaba perguntando para o Wolverine se uma tal de Gabriela pediu ajuda para ele. E se pediu, é para ele avisá-lo. E ali ele também acaba fazendo uma referência ao Fred Krueger. Eles acharam que era um tigre fugido ou o Fred Krueger. No fim da conversa, ele acaba entregando um cartão pro Wolverine, escrito Alquila Transgen. Esse aqui é o mesmo local onde o Wolverine sofreu o processo da Arma X e recebeu no seu campo o Adamantium, que a gente consegue ver tanto em X-Men Apocalipse como em Wolverine Origins. Wolverine chega até o seu esconderijo, onde vive ao lado do Caliban e do Professor Xavier. Caliban esse, um mutante dos quadrinhos que tem o poder de rastrear mutantes perto dele, em uma distância de até 25 quilômetros. Ele tá num dia ruim. Só tem dia ruim. Vemos o Professor Xavier, que está delirando dentro de uma caixa d'água, que o próprio diretor falou que isso aqui é uma referência ao cérebro da mansão dos X-Men. Ele também disse que a caixa d'água completamente danificada é uma referência à mente e o cérebro do próprio Professor Xavier, que está danificado. Bem, somos imperfeitos.
Saia da frente, senhor. Wolverine tenta dar remédio ao professor Xavier, que faz ele cair da cadeira, ficando no chão deitado, que faz ele ter uma convulsão psíquica, deixando todos em sua volta sofrendo congelados com esse poder. Detalhe que isso aqui é um poder que faz referência aos poderes lá do professor Xavier, que quando ele aparecia em público, ele congelava todos em sua volta. Só que aqui de uma forma muito mais descontrolada, fazendo as pessoas sofrerem ao mesmo tempo. Wolverine é a única pessoa que consegue aguentar e é por isso que ele é responsável por cuidar do professor Xavier. Isso porque o professor Xavier está com doenças degenerativas no seu cérebro, que faz ele ter convulsões psíquicas. Xavier aqui nesse filme tem cabelos. Isso aqui é um furo de roteiro, já que o professor Xavier perdeu completamente os seus cabelos. No filme de X-Men Apocalipse, Xavier recupera sua consciência quando Wolverine dá uma injeção nele. Nesse momento, Xavier fala pro Wolverine que tem mutantes que precisam da ajuda dele. Eles querem ajuda. Eles querem você. Para você ver como eles são burros. Ele fala que eles estão na Estátua da Liberdade, fazendo uma referência à primeira luta dos X-Men lá no primeiro filme. Estão aguardando você na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi há muito tempo, Charles, há muito tempo. Wolverine, aqui nesse momento, diz para o professor Xavier que não nascem mais novos mutantes há mais de 25 anos. Nenhum mutante nasce há 25 anos em lugar nenhum. Ou seja, o governo e a Transgen estão jogando vírus antimutantes na água e no xarope de milho há muito tempo já, desde 2004. É o ano em que se passa X-Men 1. Só pra você ter uma noção. É nesse momento que o professor Xavier manda o Logan se ferrar, igual ele fez em Dias de um Futuro Esquecido. Sopra antes para dar sorte. Vai se foder, Logan. Lembrou quem eu sou agora? Vai se ferrar. Xavier fala que Wolverine o decepcionou e que vivia fazendo a sua carreira lutando em gaiolas, fazendo uma referência a X-Men 1. Você tentava fazer carreira lutando em gaiolas. Ele diz também que Wolverine era um assassino e um animal, A sua vida de assassino, viciado em barbitúricos. fazendo mais outra referência aqui ao filme de Wolverine Origins quando trabalhava para o Stryker. Xavier fala que ele o acolheu mesmo assim para a sua família e cuidou dele. Nós o acolhemos. Eu te dei uma família. Wolverine responde falando que a sua família se foi. E todos se foram. Wolverine sai da caixa d'água, bate a porta e um detalhe nessa porta. Quando ela fecha, os metais formam a letra X. No próximo take, vemos na parede ali pendurado uma estátua de samurai. Espada essa, a mesma que ele ganhou lá no filme de Wolverine Imortal. Então ele pega ali a sua placa de soldado, com o seu nome escrito Logan, a mesma que ele recebeu do Stryker. Caliban reclama pro Wolverine que ele percebeu que ele está guardando dinheiro para comprar um barco e fugir com o professor Xavier e viver no meio do oceano, que acaba fazendo uma referência a Nosferatu, o primeiro vampiro que existiu nos cinemas. Escondido abaixo do convés como um Nosferatu e fazendo pudim pra ele? Em seguida, ele diz que encontrou uma bala de adamantium na roupa do Wolverine, falando que se ele quisesse estourar os seus miolos, era pra não ser naquele local. Essa aqui, minha gente, é a mesma bala que acertou a cabeça do Wolverine lá em Wolverine Origins, um tiro tomado pelo Stryker que fez ele perder a sua memória. Isso além de ser uma referência do que a gente vai ver mais pra frente da Laura utilizando essa mesma bala pra matar o clone do Wolverine no final do filme. Nessa cena, Caliban fala pro Wolverine que ele sente o cheiro, que ele está doente por dentro. Tem algo errado com você, Logan. Tá doente por dentro. Eu sinto o cheiro. Isso porque o adamantium dentro do corpo do Wolverine está envenenando ele lentamente até a sua morte. Isso tudo porque o Wolverine está mais fraco agora por conta da cura mutante sendo jogada na água e no xarope de milho, que é contido em várias comidas industrializadas, refrigerantes, bebidas energéticas e bebidas alcoólicas. Como o fato do Wolverine utilizar e tomar bastante bebida alcoólica, isso afeta ele grandemente, reduzindo os seus poderes mutantes, reduzindo a sua regeneração que impedia o veneno do adamantium infectar o seu corpo. Com os seus poderes mais baixos, o adamantium agora está envenenando o corpo dele, assim também como o xarope de milho, um vírus antimutante, também está afetando o seu corpo.
1 mais 1 dá 1 milhão e ele tá se ferrando pesado. Isso aqui vale um detalhe, essa aqui é a maior diferença visual da aparência do Wolverine em um período de tempo. Temos o Wolverine em 2023 e temos o Wolverine em 2029. O Wolverine sai para trabalhar mais como Uber, até que ele recebe uma mensagem ali, uma corrida de 2 pessoas. Elas estão no motel Liberdade. E olha só, uma estátua da Liberdade na logo desse motel. Pois é, Professor Xavier estava certo. Estou aguardando você na Estátua da Liberdade. Wolverine encontra Laura na rua, que está brincando com uma bolinha, que é a mesma bolinha que a gente vê nas gravações da Transgene utilizada pelo Rico. Laura, pra quem não sabe, né, é a X-23, criada com o gene mutante do Wolverine. Ela apareceu pela primeira vez na animação X-Men Evolution. Só nesses 2 episódios que a Marvel resolveu levá-la para os quadrinhos. Gabriela disse pra Logan que ela vai dar $50 mil caso leve as duas até a fronteira do Canadá. Isso aqui é justamente a grana que ele precisa para comprar um barco e ter a sua vida tranquila com o Professor Xavier. Ali a gente vê alguns jornais que diz que poucos mutantes estão nascendo. E também percebemos um outro jornal que fala que a Transgene utiliza pesquisas ali com mutantes e tudo mais para a cura do câncer. Além de uma HQ dos X-Men, onde o próprio diretor do filme pediu para quadrinistas de verdade criarem 10 HQs falsas para o filme. Nessa capa dessa HQ aqui, o Wolverine está sendo arremessado pelo Colosso, que eles utilizam no filme X-Men Confronto Final. Wolverine volta para avisar o Professor Xavier que vai ficar fora 2 semanas porque aceitou a proposta da Gabriela. Só que quando ele volta, ela já está morta. Wolverine pega o celular dela, que estava com uma mensagem ali: eles estão aqui. Wolverine retorna até então ao seu esconderijo. Só que o Caliban percebe que todas as coisas, a mochila e a bolinha que a Laura estava brincando na rua, estavam dentro do carro. Neste momento, está chegando ali o Donald Pierce. Pierce fala que o local onde o Wolverine está vivendo agora pertence a uma multinacional em Xangai. Acho que pertence a uma multinacional de siderurgia com base em Xangai. Lembra de Wolverine Imortal? Wolverine se apaixona por uma mulher que se torna dona das empresas Yashida. É o local que pertence a essa mulher que ajuda o Wolverine mesmo depois de anos. Laura aparece tacando um pedaço de metal na cabeça do Pierce, fazendo ele desmaiar. Wolverine manda o Caliban desovar o corpo do Alexander Pierce na rua e depois matar o cara com um tiro. Só que quando ele vai fazer isso, é tarde demais. Wolverine tenta fugir com o Professor Xavier antes que o Pierce chegasse, mas é tarde demais. Um dos caras tenta pegar a Laura sozinha lá dentro, mas ela simplesmente arremessa a cabeça decepada do cara de presente pro Pierce. Wolverine pega o carro, tenta fugir com o Professor Xavier, a Laura pula em cima do carro e eles fogem junto. O Pierce utiliza o Caliban, torturando ele na luz para localizar o Wolverine e a Laura. Enquanto isso, Logan e o Xavier veem o vídeo dentro do celular da Laura e descobrem que a Transgene estava criando mutantes. Essas crianças foram criadas a vida inteira presas. Ali, eles utilizam sangue de mutantes que já morreram para criar novos mutantes para se tornarem armas e serem vendidas. Ali que a Laura não só tem o gene do Wolverine, como também passou por um experimento de receber adamantium nos seus ossos também. O Professor Xavier acaba dizendo que a Alkali tem o sangue e o DNA do Wolverine. A Alkali tem seu código genético. Não só o meu. Lembrando a cena de X-Men Apocalipse para retirar o sangue do Wolverine. No resto do vídeo, vemos ali o projeto X-24, fazendo referência ao clone do Wolverine que veremos mais pra frente nesse filme. E conseguimos ver ali um garoto utilizando o poder do fogo. Ele não manipula o fogo igual o Pyro, ele cria o fogo do nada. Muito mais parecido com o Russell de Deadpool 2. O Wolverine leva eles até um cassino hotel para passarem a noite. A Laura para então para ver 2 manequins, uma criança de mãos dadas com um homem. Isso aqui é meio que fazendo uma referência para a cena que vai acontecer no enterro do Professor Xavier. No quarto, Laura e o Professor Xavier estão assistindo um filme de Velho Oeste antigo, chamado Shane. Esse é um filme muito famoso, Laura. O Wolverine ali começa a ver os arquivos da Transgene que tinha na bolsa da Laura. E podemos ver ali um garoto que tinha os poderes do Dominico Petros, o Avalanche dos quadrinhos dos X-Men. Outro é do Christopher Bradley, aquele carinha que controlava eletricidade lá no filme de Wolverine Origins. A Laura é a X-23-23. Os outros são X-23 algum outro número, mostrando assim a origem e uma referência ao nome da personagem nos quadrinhos. Vemos ali no relatório que a idade da Laura é de 132 meses, basicamente
11 anos. Porém, nos arquivos, percebemos que o QI emocional da Laura é o equivalente a uma criança de 6 anos de idade, mostrando pra gente a forma imatura que ela acaba agindo em boa parte do filme. E ali vemos que a sua fonte do DNA é a do próprio Wolverine. É então que Wolverine puxa uma HQ dos X-Men que tem o vilão Sauron na capa. A outra HQ temos Professor Xavier, Jean Grey, Ciclope, Wolverine e Colossus em um funeral. Wolverine se revolta pela Laura ser fã dos X-Men, principalmente dos quadrinhos, porque tem muita mentira neles. Sabe que tudo isso é mentira, não é? Talvez 1/10 tenha acontecido e não foi assim. E ele acaba até mesmo zoando os trajes de Colan, igual ele fez em X-Men 1. Não há nada que um babaca marrento de Colan possa fazer. Logan, Tá aí mesmo por aí nessas coisas. Você preferia um colã amarelo? Wolverine sai, deixa a Laura com o Xavier e avisa ela para dar remédios para o Xavier daqui 1 hora. Ele leva o carro até um desmanche e descobre que o professor Xavier não está tomando seus remédios. Ele vai até uma loja de carros, compra um carro novo, porém tem que esperar ali 1 hora até o carro ficar pronto. Wolverine fica bravo quando descobre que o local onde a Laura quer que ele a leve foi retirado dos quadrinhos, porque ele não acredita que é real. Isso faz ele ficar completamente revoltado e retornando ao cassino. Porém, quando ele chega lá, os soldados do Pierce já estão lá no local. E aí, nesse momento que o professor Xavier começa a ter uma convulsão psíquica. O Wolverine finca suas garras na cabeça de um dos capangas, e ali a gente consegue perceber que todos os objetos estão ali continuando normal, porque o tranco da porta se mexe quando ele finca com o impacto da cabeça. Wolverine mata cada um dos soldados, enquanto a Laura pega uma injeção para controlar o professor Xavier. Eles fogem do local com todo mundo no cassino, ferrados, caídos no chão, e o professor Xavier pedindo desculpa. Eu sinto muito. No carro, escutamos que o professor Xavier, 1 ano atrás, deixou 600 mutantes feridos e matou 7 X-Men. Isso quando ele teve a sua primeira convulsão. Do ano passado em Westchester, Nova York, e deixou 50 mortos e o dobro de feridos. Ele força o Xavier a tomar o remédio e mostrar pra ele. Eu quero ver. Na rua, os caminhões automáticos ali fazem ocasionar um acidente com o Wolverine, o professor Xavier e uma outra família que estava levando cavalos ali na rua. O professor Xavier, neste momento, utiliza seus poderes telepáticos para acalmar os cavalos. E em troca dessa ajuda, a família convida eles para jantar e passar a noite com ele. No jantar, Wolverine faz uma referência à mansão dos X-Men, onde ele disse que o professor Xavier foi um diretor de uma escola para alunos especiais. Uma escola de necessidades especiais. É muito fofo ver eles como uma família reunida, se divertindo, dando risadas e tendo um momento feliz, pelo menos nesse filme. Gostaria de dizer que você foi um bom aluno, mas me engasgaria com a mentira. A água da casa dá problema e eles não vão conseguir lavar a louça. E Wolverine resolve ajudar o cara ali a ir lá consertar. Mas antes, Wolverine leva o professor Xavier para se deitar no quarto de visitas. Conseguimos ver um papel de parede ali com vários barcos. Lembrando aqui todo o objetivo do filme. Levar o professor Xavier a ter uma vida tranquila no barco, vivendo no meio do oceano. Vemos Laura indo até o quarto do menino e escutando uma música aqui num MP3. E olha só o que a música acaba dizendo. You better run from the devil. Passa a noite com ele. É melhor você correr do demônio, que está chegando e é o X-24, o clone do Wolverine. Wolverine e o pai da família ali são atacados pelos donos do milho que estão tentando extorquir o cara. Wolverine quebra a arma de um dos caras e mandam eles se ferrarem. Não, fora daqui. Nesse momento, o clone do Wolverine entra dentro do quarto aonde está o professor Xavier e a Laura. É nesse momento que o X-24 mata o professor Xavier, fazendo a Laura começar a lutar contra ele. No meio da luta, ele mata tanto o menino quanto a mãe da família. Chega o pai com o Wolverine, que sobe as escadas desesperadamente, e o clone também mata o cara. Ele desce as escadas com a Laura presa e o Wolverine dá de cara com o seu clone. O filme inteiro, Wolverine passa utilizando a camisa preta. Uma analogia, perdeu a sua humanidade. E quando ele finalmente utiliza a camisa branca, é quando ele ganhou a sua humanidade novamente. Quando ele vê o seu clone de camisa preta, temos dois opostos. Chegam os fazendeiros que vieram atrás do Wolverine para descontar o que aconteceu. Só que eles acabam lutando contra o X-24, que mata todos eles ali mesmo. O Xavier morre. O Caliban explode a van em que ele estava preso. Wolverine fica completamente raivoso e vai lutar contra o seu clone. Uma luta de Wolverine versus Wolverine,
fazendo uma referência ao primeiro filme dos X-Men, da luta dele contra a Mística. Wolverine está prestes a morrer, mas ele é salvo pelo cara da família, que ainda estava vivo. Ele também se vira para atirar no Wolverine, só que ele acaba morrendo. Wolverine pega a Laura e foge com ela através do milharal para longe. O cientista ali cura o X-24 utilizando um soro para potencializar a sua mutação, recuperando assim toda a sua forma. Logan enterra o Charles, o mais próximo que ele conseguiu do mar, perto de um lago, já que esse era o objetivo dele lá no começo do filme. Tem água. Um detalhe muito emocionante nessa cena aqui, cara, é que a mão do Logan está tremendo o tempo inteiro. Ela só para de tremer quando a Laura segura sua mão. É nesse momento também que a gente consegue ver a marca de X na testa do Wolverine também. Wolverine surta, cai e perde a consciência, acordando no hospital, aonde a primeira coisa que ele vê são dois peixes, um azul e um amarelo, fazendo referência à cor clássica dos trajes dos X-Men. Na sala do médico, na parede, tem um pôster ali mostrando uma bebida alcoólica caindo em um homem de metal, fazendo uma referência ao Wolverine e o seu alcoolismo. Assim que a Laura e o Logan vão entrar novamente no carro, perceba que a Laura pegou o banco traseiro e colocou no banco da frente para ela conseguir ter altura para dirigir o carro até ali. É nesse momento que a Laura começa a gritar pro Logan os nomes das crianças que estão esperando por ela na fronteira do Canadá. Para com isso. Victor, Jonah, Gideon. Tá. Mesmo Logan todo estrupiado, ferrado, ele decide ajudar a Laura mesmo assim e leva ela até a fronteira do Canadá, mas ele acaba adormecendo no carro de tão cansado e ferido que ele está. A Laura assume o comando e leva o carro até o local. Só que nesse momento vemos que o Pierce ficou com os pertences da Laura e ali atrás de uma foto ele vê o endereço aonde as crianças estavam indo. As crianças levantam o Logan num elevador manual ali. E a criança que está levantando ele é a Tamara. Essa menina aqui tem super força e é justamente ela responsável por levantar o Wolverine. Wolverine deitado na cama vê a Delilah, que tem o poder de hálito congelante, talvez com o DNA do Bob dos X-Men. O menino que está dando o remédio mutante pro Logan é o Gideon, mais conhecido como Lizard Boy. Wolverine acaba dormindo e ele tem um pesadelo igual ele tinha em X-Men 1 e em quase todos os filmes, né? É aí que Laura mostra pra ele que encontrou uma bala de adamantium e Wolverine disse que ele quer utilizar essa bala para se matar. E então a Laura acaba guardando essa bala no seu bolso. Wolverine dorme novamente e as crianças cortam a barba dele enquanto ele dorme. E assim que acorda, ele fica com um visual idêntico ao Wolverine de Old Man Logan dos quadrinhos. Wolverine vê o Victor conversando com alguém por rádio, ou seja, tem sim alguém ajudando eles. Os satélites ficam cegos. Seu refúgio foi aprovado. Laura está triste com o Wolverine e bastante brava, porque ele vai acabar abandonando ela. E ela queria que ele continuasse com ela, mesmo após a fronteira do Canadá. Quando ele acorda no dia seguinte, as crianças já partiram em direção à fronteira. Só que Wolverine vê que elas estão sendo perseguidas pelo soldado do Pierce. Ele decide ir atrás ajudá-las e ele pega o soro que potencializa os seus genes mutantes. Utiliza esse soro, então libera o seu modo Berserker extremamente enfurecido e sai correndo loucamente atrás de todo mundo, matando todo mundo que ele vê pela frente e dá um grito ensurdecedor. Cara, é a melhor cena do filme. A Laura é encurralada e o Wolverine vai lá ajudar ela. E um detalhe é que na camisa do Wolverine, completamente ensanguentada pelos tiros, forma o X também, cara. Mais uma referência ao X de X-Men. Chandler Rice aparece ali dizendo pro Wolverine que o seu pai foi quem colocou o adamantium dentro do corpo do Wolverine, fazendo uma referência aos quadrinhos onde Chandler Rice realmente colocou o adamantium dentro do Wolverine também. Creio que conheceu meu pai no programa Arma X. Rice diz que ele matou todos os mutantes através das comidas. Como eu já disse aqui pra vocês, Wolverine fica completamente pistola e mete um tiro na cabeça do cara. Laura e ele começam a matar os soldados. O Pierce solta o X-24 e o Wolverine tenta decapitar a cabeça dele utilizando a porta do carro, fazendo uma referência a Wolverine Origins, onde ele diz pro Dente de Sabre que a forma de matar um ser que se regenera é arrancando a cabeça fora. Igual ele fez com o Deadpool zoado. Sabe como vai me matar? Vou cortar sua maldita cabeça. Laura vai lutar contra o X-24. E é aí que o Pierce prende o Wolverine com um arpão. E as crianças começam a atacar o Pierce e matando o cara. E o Victor
usa os seus poderes de controlar a Terra para jogar o caminhão em cima do clone do Wolverine. O X-24 sai debaixo do carro, finca as suas garras no ombro do Wolverine e prende ele num tronco de uma árvore. Quando ele vai dar o golpe final do Wolverine, a X-23 lembra da bala de adamantium, utiliza ela numa arma e mata ele com um tiro na cabeça. E segundo o próprio diretor, essa cena aqui foi prevista em Wolverine Imortal, onde a Yukio, que prevê a morte do personagem, fala que ele estaria ensanguentado, morrendo e com o coração na sua mão. No caso, a própria X-23, a Laura, a sua filha. Papai, tinha sangue pra todo lado e você estava com seu coração na mão. Essa é a sensação de ter uma filha. Laura, no enterro do Wolverine, cita as palavras do Shane, o filme que ela estava assistindo com o professor Xavier. Um homem tem de ser o que é, Joey. Man has to be what he is, Joey. Não tem vida depois de um homicídio. Joey, there's no living with a killing. Certo ou errado é uma marca. Right and wrong, it's a brand. Uma marca que gruda. A brand sticks. Não há mais armas no vale. There aren't any more guns in the valley. Um dos garotos está segurando ali o boneco do Wolverine, cara. Isso aqui também é mais uma referência para o filme de Fênix Negra, onde após a primeira missão, uma das crianças está segurando uma boneca da Mística. Laura pega a cruz, deixa ela num formato de X, fazendo referência ali aos X-Men. E o local onde o Wolverine morreu aqui, cara, talvez podemos ter visto no trailer de Deadpool 3 Wolverine. Agora, se vão retrabalhar essa história aqui desse filme em Deadpool 3 Wolverine, vamos saber em breve quando o filme for lançado nos cinemas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo aqui para todo mundo que você conhece, para relembrar essa história do filme de Logan. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.